Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Do nosso tema de hoje. O que é que a gente estava falando aqui no nosso tema de hoje, pessoal? O que foi? Lembra? Ou já esqueceu? Mas eu tenho aqui uma cola que foi o nosso tema que a gente falou na primeira parte, é o que é a iluminação espiritual. Então, a gente viu que essa iluminação espiritual é um estado de consciência, né? Elevado, que o indivíduo compreende toda a natureza, a existência e transcende o ego e as limitações materiais. Foi isso que a gente viu na primeira parte, não foi, pessoal? E ele diz que esse estado se caracteriza por a conexão com a essência do ser e com o universo, tá? Aonde a pessoa vai experimentar sentimento de paz, de unidade e clareza mental, tá? Aí a gente viu que ele falou que muitas tradições religiosas, como é que se diz? Fala sobre essa jornada espiritual. Porque a iluminação faz parte da nossa jornada. E para você entrar nessa jornada, você tem que despertar. Tá? Aí o que mais, pessoal? A gente viu. Ele falou que essa iluminação espiritual está frequentemente associado à libertação do sofrimento, né? Do ego, o despertar da consciência para uma existência mais profunda da vida, né? Ela é vista como um objetivo final da prática espiritual, representa o fim da ignorância e a realização plena. Então, representa aquele fim que você alcançou aquele nível. Enquanto você não alcança aquele nível, a gente vai tendo luta aqui, tá? Com o nosso ego, com muita coisa aqui, tá certo, pessoal? Aí o que é que ele fala aqui? Embora o caminho para a iluminação possa variar de acordo com a tradição, a experiência é universal. Então, pode variar aí, porque cada um tem uma missão de vida aqui, mas a experiência interior é universal. É uma transformação interior que muda a maneira como o indivíduo percebe e interage com o mundo. Então, vai mudar como você percebe e interage com o mundo. Por isso que é universal, tá? Você pode estar fazendo outro tipo de trabalho, tá? Mas como é que se diz? Se você está tendo essa mudança interior, essa transformação, esse é o processo da iluminação espiritual. Aí a gente viu também na primeira parte que o processo da iluminação espiritual não ocorre de maneira repentina. Então, não é de uma hora para você aceitou Jesus, ou tomou um banho, se batizou, ou fez uma iniciação espiritual, sabe? Se jogou no lago. Não é assim, tá? Ela disse, não ocorre de maneira, mas a maioria trata-se de uma jornada que envolve autoconhecimento, disciplina e práticas espirituais. Ele diz que esse caminho inclui meditação, oração, estudos espirituais, estudo das escrituras, né? E prática de princípios éticos e morais, que ajuda a purificar a mente e o coração. Então, não pode, tá? Senão você não passa pela purificação, não entra nessa iluminação se você não tiver ética e moral, pessoal. Não existe isso, tá? Estão falando aí, eu vi até o Espírito falar, não tem nada não, fazer, não tem nada não. Por isso que teve uns aí que falou, não tem nada não ir pro carnaval não, é tranquilo tal. Teve até pastor aí, espiritualista, músico, gospel, foi tudo pro carnaval. Não tem nada não, tá? E o Deus Caos estava lá, né? Que eu vi aí
numa reportagem que o Deus Caos, o grupo de samba passou com Deus Caos lá. Você estava lá, vendo Deus Caos lá, né? Entende, pessoal? Não dá, tá? Tem que ter verdade na ética e a moral também tem que estar. Aí ele fala, a iluminação é um resultado de esforço. Então, você tem que fazer um esforço contínuo, então, no dia a dia, né, contínuo, para transcender desejo egoísta. Então, para transcender o seu desejo do ego. Apego material, tem muita gente apegada, tá, pessoal? Nossa, é muito complicado. E a ilusão da mente, então, você vai, como é que se diz? Sair dessa ilusão. Aí o que é que a gente viu na primeira parte também? Ele diz que ao longo da jornada o indivíduo enfrenta obstáculo interno, como medo, dúvida, crença limitante, que deve ser superada em um nível mais profundo de compreensão. Então, você só pode superar isso quando você tiver um nível de compreensão espiritual grande. Aí você consegue vencer medo, dúvida, crença limitante, tá? Aí ele fala, a meditação pode ajudar a acalmar a mente. É o que a gente pratica aqui, não é, pessoal? Meditação, oração, não é? Ele fala, o praticante se conecta com sua essência interior. Durante esse processo, a pessoa começa a desapegar de identidade construída pelo ego. Então, ele vai largando, tá? Que foi construída ao longo aqui da nossa vida, né? E se abre para a verdade mais profunda da sua existência. Então, ele se abre para outra verdade. Ele vai largando aí o ego, mas ele, enquanto ele tiver o corpo, ele vai ter que saber viver com esse ego, tá? Então, é o equilíbrio, né? É o que o caminho de Cristo é o caminho do equilíbrio, para você chegar nesse equilíbrio. Tá, pessoal? Porque você ainda tem um corpo aqui. Você ainda não é somente espiritual, tá, pessoal? Por isso que você tem que fazer esse balanceamento aí. Aí ele fala, embora o caminho da iluminação seja também profundamente transformador. Então, é desafiador e transformador ao mesmo tempo. Aquele que se compromete com essa jornada, experimenta a mudança de maneira de ver a vida, passando da percepção limitada, baseada no medo, na separação, para uma visão mais ampla. Então, ele tem uma visão holística, né? Sabe o que é visão holística? Tá aqui o meu vídeo, tá? É um vídeo muito bom também. Então, é uma visão ampla. Enraizada no amor, então ele vai transmitir o amor, vibrar no amor, na compaixão e na unidade. Então, ele vai sempre buscar fazer o bem à unidade. Por quê? Ele sabe que todos estão interligados. É o que ele fala aqui. Existem certos sinais que indicam as pessoas se está se aproximando do estado de iluminação espiritual. Ensinar inclui sensação de paz interior, que persiste mesmo com as circunstâncias externas, e sentimento profundo de conexão com todo. A pessoa começa a perceber a separação entre si e o outro, e é uma ilusão, e que, na verdade, todos estamos interligados. Então, ele percebe isso, que essa separação é a ilusão do meu ego, mas a gente não está separado. Então, a pessoa que tem esse estado de consciência, ele percebe isso. Aí ele fala, outro sinal é a ausência, então. Ele não sente apego e desejo por objetos materiais. É claro, pessoal, aí como tá muita gente apegada, até tem espiritualista apegado aí, muita matéria aí, pessoal. Como é que pode isso, pessoal?
tá fora da visão da espiritualidade. Aí eu fico olhando de cá, né? Porque eu assisto, tá, pessoal? Eu assisto os outros aí. Eu fico olhando de cá, eu digo, nossa, pessoal, essa pessoa não percebe que ela tá entrando aí no desejo do ego, pessoal. Ela não percebe, mas é o quê? Sabe? Pessoas que estão aí, que querem aí dinheiro, fazer, não querem status sociais, como ele fala aqui, tá? Ele diz é a ausência de desejo do apego materiais. A pessoa iluminada não se identifica mais com posse, status sociais e papéis sociais na sociedade, né? Pois a sua felicidade, então a felicidade para essa pessoa é contentamento, vem de dentro, então vem de dentro do ser dela, pessoal. Ela sabe disso, tá? Aí ele fala, o desapego não significa rejeitar o mundo material. Então, não vou rejeitar o mundo material, porque eu tenho um corpo, eu vivo nele. Mas sim reconhecer que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos. Então, um pregador, uma pessoa que está falando de espiritualidade, um líder aí, está falando para vocês ficarem apegados a essas coisas, a dinheiro. Ele está contra a visão que a espiritualidade está querendo passar, pessoal. Porque ele tem que passar que a felicidade da pessoa está dentro da pessoa. É o que eu falo aqui, tá? Vem de dentro. Mas não significa que a gente agora sabe que a felicidade está dentro, a gente agora vai rejeitar as coisas materiais. Não, porque a gente tem que viver aqui, mas não manter, tá? A gente tem que saber jogar o jogo aqui da Matrix. Mas a gente trabalhando a importância da nossa iluminação, da nossa espiritualidade. Porque sabe que a nossa felicidade está dentro e não fora. Eu não vou me preocupar, eu preciso ganhar dinheiro, US$ 1 milhão, eu preciso, não sei o que, eu preciso mostrar que eu sou isso, eu preciso. Tem muitos que escrevem, eu preciso mostrar que eu sou aqui o psicólogo, o psicanalista aqui, eu preciso mostrar meu. Então, isso são status sociais, tá? Para impressionar o outro, tá? E uma pessoa que é iluminada, ela não faz isso. Ela fica na dela, tranquilo. Eu sou isso que Deus quer que eu seja, tá? Essas coisas sociais aqui é só para inflamar o ego das pessoas. E nossa, quantas pessoas estão com o ego inflamado, tá? Você lembra, né, que eu falei aqui em um vídeo que eu tava minha mãe internada lá na UPA, tá, pessoal? Aí eu tava lá auxiliando a minha mãe, e aí tem médicos, enfermeiras lá, pessoas, tá? Que estão trabalhando lá. Nossa, pessoal, eu quando eu tava lá, sabe que a gente é sensitivo, né? Sente a energia quando se aproxima das pessoas. Eu senti uma energia muito forte dos egos, tudo inflamado, pessoal. É um ambiente onde há um ego, a pessoa porque acha que tem um saber sobre alguma coisa, acha que é melhor do que a outra pessoa. Então, eu vi muito desses ego inflamado lá, tá? Eu senti espiritualmente, tá? Mas eu tenho que entender, é o nível que aquela consciência tá. Médicos, enfermeiros, tudo com ego inflamado, porque eles querem ser alguém, aparecer como alguém aqui nessa realidade, tá? Eu entendo, tá? Eu senti a energia, tá? Eu lá com minha mãe, eu senti energia, mas eu, como é que se diz? Continuei ali, percebi, tá? Eu vim até fiz um vídeo falando sobre isso. Tá aqui, que é o ego, né? A gente não deixar se levado pelo ego. Tá aí, pessoal, tá? Então, ele diz que
Ele diz que não significa verdadeira felicidade. Ele disse, não depende de fator externo. Ele fala, a clareza e a sabedoria mental são marcas da iluminação espiritual. Então, a clareza e a sabedoria são marcas. Então, se você tem clareza, sabedoria que vem do alto, espiritual, tá? As pessoas percebem que você tem essa sabedoria. Então, você está nesse processo de iluminação, tá? Aí a segunda parte, pessoal. Vamos lá? Ele fala, o indivíduo iluminado é capaz de ver a felicidade como ela é. A realidade como ela é. Felicidade não. A realidade como ela é. Sem distorção causada por medos e ilusões. Né? Da Matrix, que a Matrix coloca medo e cria também distrações e ilusões para você não ver. Ele fala, essa clareza permite que a pessoa tome decisões mais ética e moral alinhada com a verdade universal, a verdade de Deus, né? Agindo com compaixão, respeito por todas as formas de vida. Então, uma pessoa que é iluminada, ela tem respeito por toda forma de vida. Tá? Quando você julga uma pessoa se ela tem dinheiro pela cor dela, então você não está alinhado a essa verdade da iluminação. Você não está, tá? E eu vi isso em grupos religiosos. Por isso que esses grupos não têm verdade, pessoal. É da matriz religiosa. São as filhas da prostituta. Por isso, tá? Eu vi líder, pessoas que estavam dirigindo outra pessoa. Então, não está no caminho da iluminação. Não está no processo. Está em outro caminho aí que não é esse, tá? Aí ele fala, embora tenha o potencial de alcançar o espírito, há muito obstáculo que pode retardar ou impedir o progresso nessa jornada. O maior desse obstáculo é o ego, a identidade ilusória que construímos ao longo da vida, baseada em crença, medo e apego. Então, ele diz que a gente vai encontrar obstáculo pela coisa, mas o maior obstáculo é o nosso ego, pessoal. Por isso que a gente tem que trabalhar o desapego do ego, tá? Que ele fala que esse ego é nossa identidade ilusória daqui desse mundo. Que ele fala que foi construída ao longo da vida, ao longo de quando você nasceu. Você vê crescendo, menino, adolescente, né, até se tornar um homem. E você foi se baseando em crença dos outros, medo e apego. Tá? Sua construção desse ego foi através dos seus pais, da sociedade, das outras pessoas. Então, o qual também você entrou medo aí, apego, tá? De muitas coisas. É isso que a Matrix quer. Tá? O que mais? O ego cria a ilusão da separação, levando-nos a buscar constantemente validação externa. Então, por isso, quando você está buscando glória, validação externa, você está no ego. Por isso que eu entendo lá os médicos, as enfermeiras, tá? Ele buscando aquilo ali é ego, pessoal. Foi por isso que eu senti essa energia lá. Tá? Nos apegamos às coisas que, em última análise, não pode nos proporcionar uma felicidade duradoura. Então, estamos ficando apegados a coisa que não vai proporcionar uma felicidade duradoura para a nossa consciência. É engano. A gente está sendo enganado. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Tem muitos assim, tá? Eu dei lá o exemplo do médico porque eu senti lá a energia desse ego, sabe? Eu vi lá de orgulho, parece quem sabe mais, tá?
Eu senti essas energias tudo lá. Aí ele fala, outro obstáculo comum é o medo. Então, é o que a Matrix coloca, né, pessoal? Na gente. Por isso que quando a gente recebe o Espírito de Deus, é lançado logo o medo. Então, é aquele que tem o Espírito dele, ele lança fora todo o medo, tá? Então, o medo é de perder a identidade que construímos. Então, a pessoa tem medo de perder a identidade que ela construiu, de perder esse corpo. É por isso que a gente tem medo da morte, pessoal. Eu medo danado de deixar esse corpo aqui, tá? Ai, meu Deus, ai, eu vou morrer. Ai, irmão Samuel, me ajude. Ai, eu tô indo embora. Tá? Então, isso acontece, né, pessoal? A pessoa não se prepara, acontece isso. Então, o medo de perder a identidade que construímos, o medo da morte e o medo do desconhecido. Então, temos medo de tudo isso. O medo da morte, né? Parece que a gente não vai existir mais, vai desaparecer. Então, é por isso que quando a gente entra em sofrimento, quando a gente está morrendo, pessoal. Porque o nosso consciência está desprendendo do corpo físico, então causa aquelas. A pessoa entra em pânico. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela entra em pânico. Mas já tem pessoas que aceitam tranquilamente, ela tranquila, ela morre, ela sai tranquilamente, tá? Isso acontece com muitas pessoas, tá? Ele fala que pode nos impedir de entregarmos completamente ao processo de iluminação. Então, se a gente tem esses medos, pode atrapalhar, pessoal, a nossa entrega totalmente para a iluminação. Superar o medo requer coragem e fé. Então, a fé tem que entrar aí, tá? E muitas vezes envolve passar por experiência desafiadora que nos força a confrontar nosso medo profundo. Então, tem muita gente que passou por essa experiência, como eu, saída do corpo, tá? Para perder o medo da morte. Tem pessoas que estão tendo EQM, quando ela volta, a consciência dela volta para o corpo, ela já perde o medo da morte. Ela disse, não, morte não é bicho de 7 cabeças, é só você sair desse corpo. Ela já sabe. Então ela perde o medo, tá? Então essas experiências ajudam você a, a perder esse medo, tá? Aí ele fala, as distrações da vida, as distrações do mundo moderno, como excesso de tecnologia, trabalho e responsabilidades sociais, também pode ser impedimento à iluminação espiritual. Essas distrações afetam o foco do indivíduo de seu mundo interno e a coloca com mais preocupação externa, tornando mais difícil o tempo e a energia para se dedicar a práticas espirituais. Então, é isso que acontece com a gente, tá? A Matrix já fez aí as distrações, fez trabalho que toma o nosso tempo todo. Então, para a gente até conseguir um dinheiro para a gente nos manter, toma o nosso tempo todo, a gente não tem tempo para se dedicar ao trabalho da espiritualidade, as práticas espirituais, para a gente chegar à iluminação. Ele já fez isso para as pessoas não terem tempo de pensar, de querer meditar, de querer entrar em um processo espiritual. Ele já fez isso, tá? Aí ele fala, a iluminação espiritual é para transformar nossa maneira de viver o cotidiano. Então, é para transformar. Então, se a gente não pratica no cotidiano as práticas espirituais, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente não vai haver mudança. É isso que a Matrix quer, pessoal. Por isso que ele entraram com esse engano aí, tá? Colocou, escravizou a gente trabalha igual um condenado para ganhar uma coisinha para se sustentar. Aí quando a pessoa chega, eu tô cansado,
Vamos meditar, pessoal, vamos orar aqui. Aí a pessoa que está até assistindo meu vídeo, né? Tá tão cansado que dorme e nem assiste. Vai ter que assistir no mundo espiritual. Por quê? Porque aqui nessa realidade ela tá se acabando, pessoal. E ela, às vezes, está também na ilusão de ter coisa, sabe? Então, que a Matrix coloca a tecnologia também, tá? Por isso que isso aqui, ó, toma um tempo da. Você aí não se dedica às práticas espirituais. Entende, pessoal? Eu tenho uma tecnologia, mas é só para eu fazer aqui meus vídeos. Eu, quando eu estou na tecnologia, eu estou pesquisando coisas, estou assistindo outros espiritualistas, outros pastores, para a gente analisar, tá? Então, eu estou fazendo isso, estou usando para o bem. Mas tem muita gente que usa essa tecnologia, se perde aqui, tá, pessoal? Se perde aqui. Então, a Matrix já fez isso, tá? De propósito, para você não entrar no processo de iluminação, tá? Não quero ninguém iluminado aqui, tá? É isso que a Matrix fala, tá, pessoal? Ele tá falando na nossa cara e a gente, as pessoas não estão enxergando. Ele tá falando isso. Não quero ninguém iluminado. Então, quando ele coloca música de baixa frequência, notícia, ele tá falando que não quer negócio de iluminação, tá? Entende? Para bom entendedor, meia palavra basta, tá, pessoal? Agora, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa iluminação espiritual? Vamos ler, tá? 2 Coríntios 4, versículo 3, 4 e 6. Vamos ler esses versículos. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os estão perecendo, para que estão perecendo, e que é o que está encoberto. Então, o evangelho, pessoal, a boa notícia que Paulo estava pregando, que Cristo veio mandar pregar essa boas novas, porque evangelho é boas novas, boas notícias. Então, ele estava falando que essa boa notícia estava encoberto para aqueles que estão perecendo, aqueles que não estão com ligação com a espiritualidade. Aí o evangelho está encoberto para ele. É por isso que ele não entende. Então, ele tem a Bíblia lá, lê, mas não entende. Tá? Aí o que mais ele fala? Ele fala, o Deus desse século cegou o entendimento. Então, tá aí a causa porque essas pessoas não entendem o evangelho, está encoberto, não está aberto para ela. Porque o Deus desse século, então, eles estão na frequência desse Deus desse século. Você sabe quem é, né? O Deus desse século, pessoal. Cegou o entendimento dos descrentes. Então, aquele que não está crendo, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, para que ele não veja a boa notícia do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você entende agora porque a Matrix não quer ser aí, ó. Esse é o Deus desse século, ele está cegando para que você não entre na iluminação, que você não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. Você não veja que é a imagem de Deus, né? Aí versículo 6, pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a gente tem que chegar a essa iluminação do conhecimento. Então, vamos ter que expandir a nossa consciência, trabalhar a nossa frequência, para a gente chegar ao conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tá? Então, a Bíblia está falando de iluminação, pessoal. Agora, eu vou colocar lá iluminação espiritual. Vai ter evangélico que vai olhar e vai rejeitar, meu filho.
Ele nem vai querer saber a explicação. Não, 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 não. Isso aí não tem, não, não, não. Isso aí é pelos espiritualistas aí. Não, não, não. Mas aqui, ó. Então, Cristo está brilhando em nosso coração para a gente chegar à iluminação. Você tem que deixar Cristo brilhando. Não tem que endurecer o coração. Por isso que eu falo aqui no meu vídeo. Pessoal, não endureça o coração. Tá? Aí o que mais? Efésios 1, versículo 18 e 19. Ora, também para que os olhos do coração de vocês seja iluminado, a fim de conhecer a esperança para a qual vos chamou, que são a riqueza da gloriosa herança dele concedida ao santo, e é incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? Paulo, né? Em Efésios 1, 18 e 19. Ele fala, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, eu já expliquei esse versículo aqui. A gente perguntar, e coração tem olhos, pessoal? Seu coração está enxergando aí? Tem olho ele, seu coração? Então, você entende que ele está falando da iluminação, que ele chega para abrir o terceiro olho, tá? Que é o olho da alma. O coração aqui é a alma de você, para que você seja o quê? Iluminado. Então, para que você chegue à iluminação, você tem que abrir a visão espiritual. O terceiro olho, porque coração não tem olho. Então, vai abrir o olho da alma para você chegar ao mundo espiritual. Para quê? Ele disse, para que, a fim de que conheça a esperança para a qual ele vos chamou. Então, você conheça qual é a sua função, né, na esperança, que são a riqueza da glória da herança dele concedida ao santo. Então, concedida àqueles que foi chamado. Santo é aquele que é separado. E é incomparável grandeza do seu poder para conosco. O que cremos, então, é para aqueles que crê. Para aqueles que foram separados, chamados, e o que crê? Ele aí entra no processo de iluminação espiritual. Qual é a minha pergunta que eu coloquei lá no início? E por que temos que alcançar como alcançar esse estado de consciência elevado? Então, é assim, pessoal. É você crendo, você foi chamado, despertar da consciência. Aí você é chamado, você entra, você é separado, porque você tem que ser separado, chamado, e você tem que crer conforme a atuação da sua poderosa força, conforme a poderosa força de Deus na sua vida. Tá? Ao que mais? Salmo 18, 28. Porque tu acenderá a minha candeia, ó Senhor Deus, meu Deus, alumiará as minhas telas. Então, para chegar à iluminação, o salmista sabia, pois tu acenderá a minha candeia. Então, eu vou ficar iluminado. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Então, vou sair do ego das coisas da terra. O salmista sabia, tá? Tem iluminação na Bíblia e os evangélicos não sabem, tá? Aí, João 12, 46, vamos ler. Eu sou a luz do mundo, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim, então, Cristo falando isso, né? Não permaneça nas trevas. Então, a consciência dele vai chegar à iluminação. Ele não vai permanecer. Se ele crê em Cristo. Por isso que Cristo é a luz, veio ao mundo para trazer luz para a gente. Você fica nas trevas se você
estiver fora da frequência de Cristo. Então, todos que estão fora da frequência de Cristo estão nas trevas. Tem pessoas que estão em grupo religioso que lê a Bíblia, fala de Cristo, mas estão nas trevas, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas é uma verdade que tem que ser dita. Aí, o que mais? Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, do dia passado, em que depois de ser iluminado, suportai grande combate e aflição. Então, lembre, quando você entrar na iluminação, lembre do dia passado em que depois de ser iluminado, suportar de grande combate e aflição. Então, antes de você entrar nessa, você vai combater, é esforço para você entrar nessa estado de consciência. Ele está mandando você lembrar, lembre, tá? Aí por isso que ele diz aqui, Hebreus 6:4, porque é impossível aquele que já foram iluminados e provaram dons celestiais e se fizeram participantes do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível se conectar de novo, tá, pessoal? Porque é frequência, pessoal. Você não pode sair da frequência, tá? A gente tem que fazer o esforço, tá? Por isso que Cristo fala lá, aquele que botar a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. A gente não pode mais voltar atrás, tá, pessoal? Se você despertou a consciência, tá nesse processo, não olhe para trás, tá? Esqueça. Siga seu caminho, siga a sua jornada até o fim aqui da sua vida. Seja fiel até o fim e você vai ganhar a coroa da vida, tá? Então, é isso que a Bíblia fala. Aí fala mais o que, pessoal? Salmo 19, versículo 8. O preceito do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, o preceito é o ensinamento do Senhor, são retos, né? E alegra o nosso coração. Por isso que tem muitas pessoas, quando eu passo a mensagem, alegra o coração dela. O mandamento do Senhor, então, aquilo para a gente fazer é puro e vai iluminar os nossos olhos. Quais os olhos? Os olhos do coração. Mas coração tem olho? Foi a minha pergunta que eu mandei as pessoas deixar assim. Pessoal, o que é que ele está falando? Ele está mandando, orando para iluminar o coração do olho dos irmãos. Oxê, o coração tem olho? Tá? Então vai iluminar os olhos do nosso coração. Para a gente chegar a essa iluminação, pessoal. Tá? E por isso que passa pelo despertar da consciência. Tá? Aí, Daniel 5,14. Agora ouvi sobre você que o Espírito dos deuses está em você e que a iluminação, percepção e sabedoria extraordinária foram encontradas em você. Então, você viu que Nabucodonosor mandou chamar Daniel, né? Eu não sei se vocês conhecem essa história da Bíblia lá, tá? Porque Daniel trouxe a revelação do sonho para que revelasse o que o rei tinha sonhado. Então, falaram para o rei que tinha lá um rapaz que chamava Daniel. E o rei falou que agora ouvi sobre você que o Espírito dos deuses está sobre você. Então, ele tem um Espírito aí guiando você, tá? E que a iluminação, então, ele estava iluminado. Percepção e sabedoria extraordinária foram encontradas em você. Então, eu quero que você agora me diga aqui meu sonho, o que significa esse sonho. Foi lá, né? Ele aí falou que o que era realmente o sonho do Nabucodonosor,
Nabucodonosor. Que nome, hein, pessoal? Que nome estranho, tá? Você tá pensando que seu nome é feio? Mas olha isso, é Nabucodonosor, tá? Então, foi lá, encontrou, achou o espírito, onde o espírito de Deus estava sobre Daniel, e ele tinha iluminação, percepção e sabedoria extraordinária. Então, ele falou do sonho, então o rei ficou, oh, meu Deus, tá? Maravilhado. Aí o que mais, pessoal? João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está no seu coração, você está na frequência desse Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai ensinar você e vai fazer você lembrar de tudo que Cristo falou. Tá? Você não precisa gravar, tá? Teve o cidadão que eu conheci na igreja que ele ficava gravando no gravador os versículos, ficava repetindo para gravar os versículos. É isso, pessoal, mas não precisa, tá? Se tem um espírito, a espiritualidade tá guiando, tá? É aqui, ó. É o que acontece. O que acontece aqui, nada é fake. Zoada da minha família, você vê aqui tudo que acontece. Se vem uma revelação, se vem uma coisa, é através do espírito me guiando. Eu não fui tal, não sei o que, não. Eu faço o resumo aqui, coloco o versículo, mas na hora que eu clico aí, começa a gravar, começa a falar, a inspiração vem, tá? É o espírito guiando. E a irmã já percebeu um dia isso aqui, meu. Ela disse, irmão, não era você não, irmão. Eu digo, como assim, mano? Você tinha alguma coisa ali usando, a sua maneira mudou, sua voz mudou, a sua energia era outra. Então, ela percebeu isso, tá, pessoal? O espírito guiando, tá? Aí o que mais? Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virá a escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, não podemos deixar apagar nossa luz, tá, pessoal? Então, é através dos nossos olhos, né? Se nossos olhos forem bons, a gente ter outra visão do mundo, tá? Não tá olhando as coisas mal, então nosso corpo será cheio de luz. Mas se você tem olhos maus, tá? Maus pensamentos, então, você vai cair na escuridão. E até a luz que você tem lá, pouquinha luzinha, vai apagar e vai ser uma terrível escuridão. Por isso que a gente tem que cuidar, pessoal. Por isso que a gente tem que ter ética, moral. Por isso que a gente tem que andar assim para a gente não apagar a luz que está na gente. E o maligno, ele quer apagar essa luz para você virar um demônio igual a ele. Vai se juntar a ele, demônio. E já tem muita gente que já virou demônio, tá? Aí o que é que ele fala mais? Lucas 2, versículo 32. Ele é a luz, que é em Cristo, né? Que trará iluminação espiritual às nações. Então, como é que não tem iluminação espiritual na Bíblia, pessoal? Aqui, Lucas 2:32. Eu vou colocar no meu texto aí, mas os evangelhos vai dizer que não existe iluminação. Aqui, Cristo é a luz que veio ao mundo e trará iluminação às nações. Será a glória do seu povo de Israel. Então, será a glória do povo de Israel. O Israel espiritual. Tá?
Então, ele vai trazer iluminação espiritual para todas as nações. Então, para todas as pessoas que são de qualquer nação, que crê no nome dele, então pode entrar nesse processo de iluminação. Entende, pessoal? A Bíblia fala sobre iluminação. Aí, o que mais, pessoal? Efésios 5, 14 até o 17. Vamos ler aqui. Por isso foi dito, desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, tem que despertar para você chegar no processo que Cristo dá, Cristo para iluminar você, você tem que despertar, você tem que sair dos mortos. Morto, que mortos é isso? Morto espiritualmente. Então, tem igreja aí que é morta, é prostituta. Você tem que sair desse meio. Você, quando desperta, é por isso que quem desperta a consciência sai do meio religioso, pessoal. Ele não fica. O meio religioso é para aqueles ainda que não despertaram. Tá? É para esses daí que não despertaram. Mas por quê? Porque você tem que se levantar e sair de dentro dos mortos para Cristo te iluminar, levar você à iluminação. Ele fala 15, tenha cuidado com a maneira como você vive. Então, a gente tem que ter maneira. Então, é o quê? Ética, moral, né? Que não seja insensato, então louco, né? Mas como sabe, então, agindo com sabedoria. 16, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, cada oportunidade que a gente tem aqui, pessoal, vamos procurar fazer o bem. Vamos viver de maneira como Cristo e a espiritualidade quer. Porque os dias estão seu mal aí, estão praticando muito mal aí. Os dias são mal. 17. Portanto, não seja insensato, mas procure, então, não seja louco, né? Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, procure compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Procure e entre nessa frequência. Tá, pessoal? É assim que a gente tem que fazer. Então, primeira coisa é despertar. Desperta tu, ó que dorme. Então, você que está dormindo, dentre os mortos, levanta-te dentre os mortos. Então, saia do meio dos mortos espiritual. E Cristo vai te levar à iluminação. Então, existe iluminação na Bíblia. Tá? Libertação e iluminação. Foi até o dia que eu falei aqui. Os espiritualistas dizem que não existe libertação. Eu mostrei na Bíblia. Os evangélicos dizem que não tem iluminação. Eu mostrei na Bíblia. Existe tudo, todo o processo que vê, expansão da consciência, libertação, iluminação, salvação, tem tudo. É tudo da espiritualidade, é um processo que acontece na sua consciência, tá? Não entende. Então, tem até espiritualistas que não entendem que existe iluminação, libertação também, salvação também. Porque ele está pensando que é como os pastores estão falando. Tem que se conectar com a espiritualidade, tá? Você está bebendo na fonte errada, tá? Está bebendo na fonte errada. Entendi? Portanto, não seja insensato. Então, seja sábio. Aproveite o máximo cada oportunidade que Deus está dando de a gente estar aqui. Então, por isso que cada oportunidade, eu começo sempre meus vídeos, graças a Deus, irmão, agradecer por mais essa oportunidade de a gente estar aqui nessa realidade. Por quê? Vamos aproveitar. Porque os dias são maus, pessoal. Olha aí, se você for ligar a televisão agora, a notícia, quantas maldades aconteceu no mundo aí. E a gente está aqui, tá? Nenhum mal aqui me atingiu, tá? Tô bem aqui de saúde, tô aqui, tá? Eu comi aí um pouquinho,
fiz minha comida, estou aqui, tá, pessoal? Mas o mal está acontecendo, então vou aproveitar essa oportunidade para falar do despertar da consciência, para levar as pessoas para a iluminação. Então, procure compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Procure saber qual é a vontade. E entre nessa frequência, tá? Nossa, pessoal, falei muito, vou tomar aqui um chá. Acabou os versículos. Acabou. Senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Já escureceu, ó. Nós... tá só falando de iluminação, mas eu acho que esses versículos, o estudo aqui da iluminação, eu acho que vai fazer você compreender o que é esse processo de iluminação, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, obrigado, tá, pessoal? Obrigado que vocês tenham gostado aí dos temas, da maneira que eu estou passando esses estudos, tá? Obrigado aí vocês que se inscreveram, obrigado aí aqueles que contribuíram para comigo, tá? Para o canal, tá? Obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!